E se o seu chimpanzé de estimação surtasse e começasse a finalizar todos à sua frente, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar um grupo de jovens tentando sobreviver a um macaco raivoso e inteligente. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar o chimpanzé sanguinário em O Primata. Esses jovens vão descobrir que um chimpanzé com raiva pode ser extremamente assustador e mais inteligente que alguns humanos. Começamos descobrindo que o primeiro caso de hidrofobia foi registrado em 2300 a.C., quando os animais ficavam completamente loucos ao menor sinal de água, e essa é uma doença que, se não for tratada em menos de 48 horas, se torna incurável. Após isso, vemos o veterinário Doug indo visitar o macaco Bendy para tratar a condição do animal, e ele até leva alguns petiscos pro bichinho. Só que enquanto o doutor prepara a vacina, o Bendy desaparece do puleiro em que estava há apenas 5 segundos. Por conta disso, o Doug vai até a toca do macaco e usa o ursinho de pelúcia dele para falar com o animal, tentando convencê-lo a pegar o brinquedo e sair para ser medicado. O problema é que, em vez de pegar a pelúcia, o macaco agarra a mão do cuidador e o puxa para dentro do covil escuro, e ali o pobre do Doug é completamente estraçalhado. Em seguida, vemos algumas notícias de que o chimpanzé Ben está sendo estudado para conseguir se comunicar com 300 palavras de sinais, sendo bem mais inteligente que um símil normal. E o mais triste de tudo isso é que a professora que estava ensinando e criando uma relação com o Ben acabou morrendo após uma luta contra o câncer. E antes de vermos o que aconteceu depois do Ben ficar louco, voltamos 36 horas no tempo e acompanhamos a Lucy entrando no avião para voltar para casa. Por esse motivo, ela liga para a irmã Erin e pede pro pai delas ir buscá-la no aeroporto. O engraçado é que, do nada, ela tromba com um cara e acaba deixando o ursinho de pelúcia cair no chão. Então esse idiota pega o ursinho e tenta fazer uma graça para ver se impressiona a garota. O problema é que ele age de uma maneira bem idiota e o amigo dele precisa se desculpar, dizendo que o coitado nunca falou com uma garota de verdade. Após isso, a Lucy se senta junto com a amiga e é avisada pela irmã de que o pai delas passou o dia inteiro no escritório trabalhando e que na semana seguinte ele vai para uma sessão de autógrafos e uma reunião, pois está querendo transformar o livro dele num filme, o que significa que ela mal vai ver o homem. Então as duas combinam de se ver nesse verão e encerram a ligação. Porém, a Lucy fala que a irmã dela está claramente chateada com ela por as duas estarem há tanto tempo longe desde que a mãe delas morreu. No entanto, a Kate fala para ela não se culpar por nada disso, afinal todos passaram por muitas coisas ultimamente. Nessa hora, a Hannah aparece no avião e surpreende a Lucy, pois ela não convidou a jovem para ir com elas de volta para sua cidade natal. E é aí que a Kate diz que a convidou, achando que seria legal levar a garota. Então um dos garotos do banco da frente se levanta rapidamente para ajudar com a bagagem, e a Hannah vai até a Lucy e pede para a garota se levantar, pois ali é o assento dela. Isso deixa a Lucy de cara, até porque o banco que originalmente é o dela fica apenas do lado, já que são 3 assentos um do lado do outro. E aí, mesmo achando isso bem idiota, a Lucy vai pro lado para Hannah se sentar. Algumas horas depois, as jovens chegam no Havaí e são recebidas pelo Nick, o irmão da Kate, que claramente tem uma quedinha pela Lucy, ao que parece ser recíproco, já que a Hannah e a Kate também percebem que tem algo rolando. Além disso, a Kate lembra que o pai da Lucy vai estar fora por vários dias e sugere que eles façam uma festa na casa da jovem, o que todos os outros também acham uma ótima ideia. Mais tarde, os jovens chegam à casa da Lucy, e enquanto o resto do grupo vai dar uma volta pela residência, a Lucy vai dar um oi pro pai dela, que estava em uma reunião de negócios. O cara fica bem feliz em ver a filha novamente e fala que ficou com medo de que ela nunca mais fosse aparecer. Nessa hora, a Kate também se aproxima para dar um oi e aproveita para apresentar a Hannah pro cara, explicando que as duas vão fazer companhia pra Lucy nesse final de semana. E assim que as amigas se afastam para ir desempacotar as coisas, o Nick se aproxima para cumprimentar o Adam. E no momento em que vê o jovem, o senhor já pergunta se ele também vai ficar ali esse final de semana. O Nick responde que sim, afinal ele precisa manter as garotas protegidas. E sabendo disso, o Adam pergunta como anda as coisas com a Alexandra, algo que o Nick responde, dizendo que os dois já terminaram. O engraçado é que, ao ficar sabendo disso, o homem diz que essa é a chance perfeita para Lucy atacar. Mas como toda essa conversa está sendo traduzida pela garota, já que o pai dela é surdo, se comunica por linguagem de sinais, ela apenas traduz que o pai sente muito. Então o Nick fala que está tudo bem e se afasta. Depois disso, o Adam fala para Lucy que a Erin está esperando por ela e se desculpa por ter que ir viajar logo no momento em que ela chegou. No entanto, a Lucy fala que as duas irmãs já estão acostumadas com isso e vai visitar a caçula. Chegando lá, a Lucy deita na cama ao lado da irmã e tenta se aproximar dela. Porém, a garota está bem chateada e usa o brinquedo de comunicação para dizer que não quer conversar. Então a Lucy se desculpa por deixar a irmã para trás, sozinha em casa, e fala que agora voltou e trouxe um ursinho de presente para alguém. Nessa hora, um braço sai debaixo da cama e puxa o ursinho. Em seguida, o Ben aparece, recebe um abraço da Lucy e usa o aparelho para dizer que sentiu saudades. E vendo o chimpanzé, a Lucy chama a irmã para se divertir um pouco, e elas fazem o animalzinho dar um susto na Hannah, que realmente se apavora e até pergunta se o Ben invadiu a casa. Então o resto do grupo esclarece as coisas
coisas e explica que o Ben é parte da família. Aí, como um gesto de boas-vindas, o chimpanzé dá um aperto de mãos pra Hannah, que acha isso o máximo e fica bem animada. Algumas horas depois, no meio da noite, a Hannah decide dar uma volta pela casa e ver algumas das fotos que tem na sala. Então o Nick aparece do nada e explica que aquela nas fotos com a Lucy é a mãe das irmãs, que infelizmente morreu de câncer no ano passado. E como a Hannah está curiosa sobre o Ben, o cara explica que a mulher era uma professora de línguas que ensinava o chimpanzé a falar. E aí, com o tempo, ela decidiu trazer o Ben pra casa, fazendo com que ele se tornasse parte da família. A questão é que todo esse papo é cheio de flerte e começa a rolar um climinha entre os dois. Por isso, a Hannah até mesmo se coloca contra a estante, pronta para dar uns pegas no Nick. Só que apesar de parecer que vai beijar a garota, o cara apenas entrega um cigarrinho de samambaia para ela lidar melhor com o jet lag. E aí, com o cigarrinho na mão, a Hannah vai pro lado de fora admirar a vista, que eu preciso dizer que é maravilhosa, e que baita piscina. E eu ainda quero morar num lugar assim. E sim, eu me armaria até os dentes morando num lugar isolado dessa forma. O bizarro é que enquanto a garota está de boa curtindo a água, o Ben aparece atrás dela do nada, e dá um rosnado bem assustador. Por isso ela se levanta rapidamente e se afasta pro lado tentando falar com o animal, pois ele está bem estranho e babando bastante. E apesar de realmente estar meio fora de si, o chimpanzé parece voltar ao normal e oferecer a mão pra Hannah, que a pega com um pouco de receio. O problema é que na hora em que ela faz isso, o Ben agarra o braço dela com muita força, quase como se quisesse arrancá-lo. Por sorte, o Adam aparece nessa hora e usa um apito para fazer o animal parar de agredir a visitante. Aí ele digita pra Hannah que o Ben fica estranho perto de desconhecidos e leva o chimpanzé para ir dormir. Chegando no espaço do Ben, o Adam vê que tem um animal morto lá e pergunta se ele andou lutando com os vizinhos outra vez. Só que apesar do primata negar que isso tenha acontecido, o escritor decide fazer uma verificação no corpo dele e encontra um machucado no braço do Ben, mostrando que ele realmente esteve brigando. E sabendo disso, o Adam tranca a jaula e vai embora. Ok, galera, vamos começar pelo Doug. O cara viu que o Ben sumiu do puleiro em menos de 5 segundos, e a primeira reação dele foi entrar na toca escura do animal, pra tentar trazer ele de volta. E galera, pra quem não sabe, um chimpanzé adulto tem uma pegada entre 200 a 330 quilos. Pra ter uma ideia, a de um ser humano é de 46 quilos. E o animal tem 4 pontos de agarramento, porque tanto as mãos quanto os pés de um chimpanzé conseguem agarrar com a mesma força. E num espaço confinado como uma toca, sem rota de fuga, a chance de sobreviver a um ataque é basicamente zero. O certo seria ficar do lado de fora e usar comida para atrair o Ben para uma área aberta, porque comida é o motivador mais forte para qualquer primata. O Doug até levou uns petiscos, mas em vez de usar eles para atrair de longe, ele entrou no território do animal com um ursinho de pelúcia na mão, no completo escuro. E o resultado a gente já viu, né? E galera, as pessoas parecem esquecer que esse é um animal selvagem. O Ben foi criado desde filhote, ele come com a família, usa um aparelho para se comunicar e abraça as jovens. Isso faz todo mundo tratar ele como se fosse um cachorro grande. Só que existe uma diferença gigantesca entre domesticação e amansamento. Amansar é comportamental, ele funciona com um indivíduo só. Um lobo amansado pode até obedecer comandos, mas por dentro ele continua sendo 100% lobo. Já domesticar é genético, são milhares de gerações de seleção. Os cães, por exemplo, levaram entre 15 e 40 mil anos para chegar no que são hoje. Para vocês terem ideia, teve um cientista russo chamado Belyaev que começou a selecionar raposas só pela mansidão, em meados de 1950. Mesmo com a seleção intensa, as primeiras mudanças visíveis só apareceram depois de quase 10 gerações. As orelhas ficaram caídas, o rabo enrolado e o cortisol, que basicamente é o hormônio do estresse, caiu pela metade. E ainda assim elas não eram cachorros. Agora pensa num chimpanzé que vive de 40 a 60 anos por geração. Seriam dezenas de milhares de anos para sequer começar a domesticar um desses. O Ben pode ter sido criado no colo desde o primeiro dia de vida, mas geneticamente ele é 100% animal selvagem. Amansar não vai mudar o DNA. Fora isso, ter um chimpanzé de estimação é um absurdo por si só. Estamos falando de uns 25 mil dólares por ano só em manutenção. Os machos ficam agressivos a partir dos 5 ou 6 anos e atingem maturidade plena lá pelos 13 ou 15. E a expectativa de vida em cativeiro vai de 40 a 60 anos. Ou seja, são décadas de compromisso com um bicho que fica mais forte e mais perigoso a cada ano. E mesmo com todos os incidentes documentados, ainda é legal perante a lei ter um chimpanzé como animal de estimação em pelo menos 20 estados dos Estados Unidos. E eu chamo isso de seleção natural, né? Agora sobre o que tá acontecendo com o Ben. O começo dessa história já falou sobre hidrofobia. Ela foi registrada pela primeira vez em 2300 a.C. A raiva é uma encefalite viral, basicamente um vírus que ataca o cérebro e é transmitida pela saliva. O vírus entra pela mordida, viaja pelos nervos periféricos até chegar no cérebro e depois segue para as glândulas salivares. E é por isso que os animais infectados babam tanto. O vírus literalmente faz o corpo produzir mais saliva para conseguir se espalhar. Já a hidrofobia acontece porque a garganta do infectado entra em espasmos na hora de engolir líquidos. E aí o animal desenvolve um pavor instintivo de qualquer coisa
coisa que tenha água. E a pior parte de tudo isso, depois que os sintomas aparecem, a taxa de letalidade é de quase 100%, ou seja, não tem uma cura. E quando eu digo quase 100%, é quase 100% mesmo. Na história inteira da medicina, só entre 14 e 34 pessoas sobreviveram à raiva depois dos sintomas aparecerem. No Brasil, nós tivemos 2 casos que mostram o tamanho do estrago que essa doença causa. Em 2008, um garoto de 15 anos chamado Marciano foi mordido por um morcego no tornozelo enquanto dormia, lá em Pernambuco. Ele foi tratado com uma versão adaptada do protocolo de Milwaukee, que basicamente induz o paciente ao coma para dar tempo do sistema imunológico combater o vírus. O Marciano ficou 11 meses internado, sobreviveu, mas as sequelas foram brutais. Ele ficou de cadeira de rodas, tem convulsões, atrofia nos membros e dificuldade para falar. Atualmente ele ainda vive em condições precárias. E o outro caso foi o do Matheus, lá do Amazonas, mordido por um morcego em 2017. E galera, 2 irmãos dele foram de base por conta da raiva, um de 17 anos e o outro de 10. O Matheus foi declarado curado em 2018, mas as sequelas foram irreversíveis. O garoto ficou incapaz de se mover ou falar, e acabou falecendo em 2025, com 21 anos. Então até quem sobrevive fica destruído. Bom, e sobre o Ben, conseguir se comunicar com 300 palavras em linguagem de sinais não é ficção. Uma chimpanzé chamada Washu foi a primeira a aprender a língua de sinais, e dominava cerca de 350 sinais. Já o Kanzi, um bonobo, aprendeu mais de 3.000 palavras. Esses são animais que sabem que algo continua existindo mesmo fora do campo de visão. Eles têm memória visual superior à de humanos, e conseguem planejar de 2 a 3 passos à frente. Pra ter ideia, em um zoológico na Suécia, um chimpanzé chamado Santino coletava pedras antes do zoológico abrir, para poder jogar nos visitantes depois. Então não estamos falando de um bichinho de estimação qualquer. É um animal que pensa, planeja e lembra. E bom, se eu também ficasse a minha vida inteira sendo pago com banana, eu faria a mesma coisa. E a Hannah? Bom, a garota deu um tapinha na samambaia que o Nick ofereceu, e foi pro lado de fora curtir a vista. E galera, a samambaia reduz o tempo de reação, prejudica a coordenação motora e altera a percepção de risco e bagunça completamente o julgamento. O cérebro fica mais lento para processar sinais de perigo, e a pessoa tende a relaxar demais em situações que normalmente acenderiam todos os alarmes. Além disso, dar um tapinha na samambaia perto de um chimpanzé é mais perigoso do que parece, porque primatas são extremamente sensíveis a mudanças de comportamento nas pessoas ao redor. Então, um animal alterado, percebendo um humano alterado, é a receita para desastre. E foi quase isso que aconteceu, né? O Ben apareceu atrás dela rosnando e babando, 2 red flags enormes. E a Hannah, em vez de se afastar devagar, se olhar nos olhos do animal e chamar alguém da família, ela fez exatamente o oposto, estendeu a mão pro bicho. Em circunstâncias normais, isso já seria um erro grave, mas sob o efeito da samambaia, ela simplesmente não processou os sinais que deveriam ter feito ela correr para dentro da casa. E o Adam, bom, o cara teve 3 red flags ao mesmo tempo. O Ben atacou a Hannah, tem um animal morto dentro do espaço dele, e ele tem uma ferida no braço, mostrando que andou brigando com outros bichos. E o que o Adam fez com tudo isso? Ele trancou a jaula e foi dormir. E aqui até dá para dar uma colher de chá pro cara, porque oficialmente o Havaí é um dos poucos lugares dos Estados Unidos livre da raiva. Eles têm leis de quarentena bem rígidas para qualquer animal que entra no estado. Então o Adam não teria motivo para suspeitar de raiva especificamente. Só que mesmo sem raiva no radar, isso aqui é um chimpanzé adulto, mostrando um comportamento agressivo contra um visitante, com evidência de briga com animais selvagens. O protocolo correto seria ligar para o Doug, que é o cuidador do Ben, fazer um isolamento veterinário de verdade e guardar o corpo do animal morto para análise. Porque mesmo tirando a raiva da equação, um chimpanzé macho adulto é uma bomba relógio hormonal, e deixar um bando de adolescentes sozinhos com ele dentro de casa é no mínimo irresponsável. Na manhã seguinte, enquanto as irmãs estão tomando café da manhã, o Adam aparece, coloca o cadáver do mangusto em cima da mesa e fala que esse animalzinho entrou na jaula do Ben e mordeu o chimpanzé. E só por precaução, o Adam fala que vai mandar o mangusto para análise e pediu pro Doug dar uma passada ali após o trabalho para limpar a jaula e dar alguns antibióticos para o Ben. Por isso, ele manda elas deixarem o Ben trancado até o cara chegar. Pergunta se agora a Erin está feliz por poder passar um tempo com a irmã e fala que vai pensar em algo para os 3 fazerem quando ele voltar. Nessa hora, o Nick aparece por ali sem camisa e o Adam fala novamente que a Lucy tem que agir rapidamente. Mais tarde, os jovens aproveitam que o Adam saiu de casa e curtem a tarde toda na piscina. Algumas horas depois, a Lucy vê a Hannah conversando com o Nick e percebe que tem um climinha entre eles. Por isso ela não perde tempo e pergunta se a Hannah vai convidar os caras do avião para participarem da festa. Na mesma hora, a Hannah entende o que a Lucy está fazendo. Por isso ela pede o celular da Kate, que foi quem salvou os números deles, e aceita fazer a ligação. Só que no último momento, ela muda de ideia e fala que talvez a Lucy é quem deveria fazer isso. E aí, se sentindo desafiada, a Lucy pega o celular, liga pros caras e fala que é uma das garotas do avião e dá o endereço pra eles, dizendo que elas estão esperando para relaxar bastante. Aí ela desliga o celular e faz uma cara de orgulhosa, como se quisesse dizer que esse desafio não é nada demais. O engraçado é que do nada, o telefone toca e os jovens incentivam
incentivou a Lucy a atender, pensando que podem ser os caras do avião. E pra fazer uma graça, a Lucy atende falando que é da mansão das safadas, digamos assim, né? O problema é que quem responde é a mãe da Kate, que claramente acha isso bem estranho, mas ela não pega muito no pé da garota, e apenas diz que é pra Kate alimentar os peixes e mandar o Nick colocar o celular pra carregar, além de também avisar que vai ficar fora alguns dias. Mas nesse momento, a Kate começa a passar mal de tanto que bebeu, e a Lucy desliga a chamada para levar a amiga de volta pro quarto. Chegando lá, ela coloca a amiga na cama e mostra que ali do lado tem um balde pra vomitar, o que faz a Kate dizer que ela é uma ótima amiga. Paralelo a isso, o Nick fala que a Kate está doida para impressionar a Hannah, e a Hannah fala que na visão dela, é a Lucy que quer impressionar o Nick, algo que ela acha ridículo. Afinal, pra ele, a Lucy é como uma irmã mais nova, e sabendo disso, a Hannah parte pro ataque, e os dois começam a se pegar. O que nenhum deles sabia é que a dona da casa estava vendo tudo aquilo de longe. Paralelo a isso, o Doug chega para cuidar do Ben. E bom, nós já sabemos o que acontece com o coitado, né? Algumas horas depois, a Kate acorda no meio da madrugada e desce para beber uma água. Só que enquanto a garota está mexendo no celular, ela escuta um barulho e vê que bem atrás aparece um ursinho de pelúcia do Ben. E ela pensa que é apenas uma brincadeira da Hannah. E quando ela menos esperava, o Ben aparece atrás dela como se fosse um ninja. O problema é que ele não parece mais ser aquele chimpanzé amigável de antes. E ao perceber isso, a Kate começa a gritar chamando a Lucy e se tranca para fora da cozinha, o que faz o Ben desistir de atacar. Nesse momento, a Lucy aparece para ver o que está acontecendo, e a Kate avisa que tem algo de errado com o Ben. Então a garota entra na cozinha com cuidado, encontra o urso de pelúcia e vê que ele está coberto de sangue, o que faz a Kate dizer que pensou que fosse ser atacada. A Erin escuta isso e fala que o Ben jamais atacaria alguém. Porém, logo que ela diz isso, eles começam a escutar a Hannah gritando igual uma louca. Por esse motivo, a Lucy manda a Erin ficar na cozinha e desce correndo até a piscina junto com a Kate, onde elas encontram o Nick tentando acalmar o Ben, que está completamente maluco. Aí, enquanto a Lucy fala com o Ben para mantê-lo um pouco sob controle, o Nick sugere que eles usem uma corda que tem ali para amarrar o primata. Só que o Nick acaba apertando o brinquedo que toca música e chama a atenção do Ben. Por sorte, a Lucy consegue chamar o primata e o Nick tem a chance de jogar o brinquedo longe. Depois disso, ele faz o nó na corda e fala com o Ben enquanto se aproxima com calma para amarrá-lo. Mas como o Ben não parece feliz com isso, a Lucy tranquiliza o animal e coloca a corda no pescoço dele. Só que na hora em que isso acontece, o Ben volta a ficar fora de si, faz todos se afastarem e ataca o Nick, que por sorte fica bem e apenas cai no chão graças à corda que segurou o primata. A Erin aparece nesse momento, vê a situação e diz que elas precisam ligar para o Doug, mas ao contrário de chamar algum profissional, a Hannah fala que eles precisam pegar uma arma e finalizar o Ben. Afinal, claramente o macaco está doente. Porém, isso deixa a Lucy bem putaça e ela manda a convidada a ir tomar lá onde o sol não bate. O problema é que enquanto as duas idiotas estão discutindo, a Kate manda as duas calarem a boca e escutarem, pois elas estão ligando para o Doug e o barulho da chamada está vindo de dentro do quintal, deixando claro que o cara está ali, o que deixa todo mundo curioso para saber por que ele não está respondendo. Só que quando eles finalmente entendem que o Ben deve ter feito algo com o cara, o primata se solta e ataca a Erin, que estava ali perto observando o Ben. Infelizmente, a garota age muito lentamente e acaba sendo mordida na perna, o que deve ter doído pra caramba. Aí os jovens conseguem tirar o primata de cima da garota, porém percebem rapidamente que o Ben não vai deixá-lo sair dali, e o Nick manda todos se jogarem na piscina, pois o chimpanzé não sabe nadar. Assim que entram na água, todos se reúnem perto da Erin e ajudam a garota a flutuar e pressionar a ferida. Afinal, o machucado está sangrando demais, então eles se afastam do animal e usam a camiseta do Nick para fazer um torniquete na perna da coitada, o que acaba doendo pra caramba. Porém, as coisas conseguem ficar ainda piores, pois assim que a Kate pergunta o que tem de errado com o chimpanzé, a Lucy faz uma cara de quem tá ferrada, e a Erin entende que o Ben pode estar com raiva, e que agora ela também deve estar infectada. E apesar da Lucy falar que vai ficar tudo bem, e que eles vão levá-la ao hospital, o grupo todo sabe que vai ser praticamente impossível fazer isso. Afinal, não tem como saírem dali sem passar pelo Ben, e por isso eles começam a gritar por ajuda, na esperança de que alguém apareça para resgatá-los. Bom, antes de tudo, o Adam mandou o Doug ir até a casa para limpar a jaula e dar antibióticos pro Ben, e o cara foi sozinho atender um chimpanzé que já tinha atacado uma visitante na noite anterior, e ninguém achou estranho. A Lucy, que é a dona da casa, e que conhece o Ben melhor que todos ali, e que recebeu um pedido do pai para manter o animal isolado, deveria ter acompanhado o Doug até a jaula. Ela teria visto em primeira mão o estado real do Ben antes de deixar todo mundo beber e curtir. Se a Lucy tivesse tomado o devido cuidado antes de abrir as bebidas, tudo ficaria bem. E o mais bizarro de tudo, nenhum desses jovens reconhece os sintomas de raiva. O Ben está babando, agressivo e completamente fora de si. Tinha um animal morto no espaço dele, e quando eles encontram um urso de pelúcia com sangue, ninguém ali olha pro animal e pensa que ele pode estar doente. A raiva é uma das doenças mais conhecidas do mundo, os sintomas são famosos, e mesmo assim, ninguém conecta os pontos até ser tarde demais. Aí quando o Ben finalmente aparece na cozinha, a Kate congela. Em vez de subir correndo pro segundo andar e trancar a porta, ela fica parada gritando pela Lucy. E galera,
galera, gritar perto de um animal agressivo só vai agitar mais o bicho. A Kate até consegue se trancar para fora da cozinha, e a barreira funcionou, mas os segundos que ela perdeu ali parada gritando podiam ter custado a vida dela, ainda mais que a porta era de vidro. A partir do momento em que eles viram um urso de pelúcia com sangue e ouviram a Hannah gritando, todo mundo deveria ter mantido a distância máxima do Ben, pegado qualquer coisa na mão para se defender e ligado para a polícia. Eles poderiam usar cadeiras de piscina, por exemplo. Elas funcionam como uma barreira física, não pelo mesmo motivo que um domador de leão usa uma cadeira. Aquilo é para confusão visual, e um primata é inteligente demais para cair nesse truque, mas elas serviriam como um obstáculo bruto, que cria uma distância entre você e o animal. Então qualquer objeto longo serve, como uma vassoura, uma barra ou uma cadeira, já que o chimpanzé precisa te agarrar para causar dano máximo. Então criar distância é a prioridade número 1. E em vez de tentar laçar o Ben com uma corda, que até pode ser corajoso, mas é absurdamente arriscado, a ideia certa seria tentar empurrar o chimpanzé para dentro da piscina. Chimpanzés não sabem nadar direito, a gordura corporal deles é menor que 0,01%. Vocês já viram como é que é um desses sem pelo? O bicho tá no shape, e a densidade muscular é tão alta que eles afundam como pedra. Os zoológicos do mundo inteiro usam os fossos de água como barreira justamente por isso. E com a raiva, a hidrofobia faz o animal ter pavor de qualquer coisa com água. Então a piscina não seria só um refúgio, seria uma arma. Em vez de se arriscar tentando amarrar um animal com uma pegada de 200 a 300 quilos, era melhor empurrar ele na água e acabar com o problema. E daria pra usar as cadeiras pra isso, né? Só que ninguém fez isso. O Nick tentou laçar o Ben, o bicho se soltou e foi direto morder a perna da Erin, que tava ali moscando, né? E galera, pra quem acha que a mordida de um chimpanzé é igual a mordida de um cachorro, saibam que ela tem a força de 1300 PSI. Isso é 8 vezes a mordida de um ser humano. Pra ter uma ideia, uma hiena morde 1100 PSI. E a hiena é famosa por esmagar ossos. A mordida chega a empatar com o de um gorila, que é um animal 3 vezes mais pesado. E pra ficar mais visual, é como se 5 pitbulls estivessem mordendo a sua perna ao mesmo tempo, com caninos de 5 centímetros. Isso não é um furinho na pele. Vai rasgar o tecido, esmagar o osso e até mesmo pode romper uma artéria. E o caso mais famoso que mostra isso é o do Travis em 2009 nos Estados Unidos. O Travis era um chimpanzé de estimação que vivia como humano. Ele comia filé mignon, usava computador e abria portas com chave. Mas em um dia ele atacou uma amiga da dona chamada Charla Nash. A dona bateu nele com uma pá e esfaqueou o bicho com uma faca de açougueiro. E o Travis não parou. O ataque foi brutal. A Charla perdeu o nariz, os lábios, as pálpebras, a mandíbula, os 2 olhos e 9 dedos. O Travis levou múltiplos tiros da polícia e ainda correu de volta para casa antes de ir de base. A Charla precisou de um transplante de rosto. Foram 20 horas de cirurgia, com mais de 30 médicos. Isso é o que um chimpanzé é capaz de fazer, e por isso que eu acho surreal cogitar ter um bicho desse como animal de estimação. E pra quem quiser saber mais sobre esse caso, eu já fiz um vídeo completo lá no meu canal Abismo do Medo. Vou deixar o link aqui pra vocês. E quem quiser dar uma força, dá uma conferida lá depois. Agora, como eu já expliquei antes, o vírus da raiva viaja pelos nervos até o cérebro. O que eu não falei é a velocidade dele. É de 12 a 24 milímetros por dia. Isso significa que uma mordida na perna, como a da Erin, dá mais tempo do que uma mordida no rosto, porque o caminho até o cérebro é mais longo. Na média, uma mordida no rosto leva uns 35 dias para desenvolver os sintomas. No braço, uns 64 dias. E na perna, uns 89. E o menor caso documentado na história inteira foi de 4 dias, uma mordida no rosto com carga viral altíssima. Só que o caso do Ben, o mangusto mordeu ele no braço, e os sintomas apareceram em menos de 36 horas. Isso é medicamente impossível. Deram aquela forçadinha no roteiro pesada, né? E uma coisa interessante sobre o comportamento do Ben, um chimpanzé saudável é tático. Ele planeja, mira nos pontos fracos e usa emboscadas. Já um chimpanzé com raiva é o oposto. A doença atinge o sistema límbico do cérebro e transforma o animal numa máquina de agressão bruta, sem direção. O Ben não está mais pensando, ele está atacando tudo que se move. A raiva torna ele mais agressivo, mas menos estratégico. Ele perde a inteligência e ganha brutalidade pura. E é por isso que é bom usar o cérebro igual o Nick, já que ele mandou todo mundo se jogar na piscina. Se o chimpanzé fizer o mesmo, ele vai afundar na água. E com a raiva, a hidrofobia cria uma barreira dupla. O ranking de táticas contra um primata agressivo é primeiro entrar na água, o segundo é tentar fugir, a terceira é uma barreira e por último, a luta direta. O Nick foi direto para a opção número 1. E por último, o torniquete que eles fizeram com a camisa do Nick foi essencial. Com 1300 PSI de força e caninos de 5 centímetros, a mordida do chimpanzé rasga tecido e pode romper artérias. Sem um torniquete, a Erin poderia ter ido de base ali mesmo na piscina por hemorragia. Então, pelo menos nisso, o grupo acertou. O problema é que pouco depois do grupo começar a gritar por ajuda, o Ben usa suas habilidades de escalada para chegar até a outra borda da piscina, o mesmo local em que eles estão, o que os joga novamente pro meio da piscina. Aí, vendo isso, e sabendo que a casa fica ao lado de um precipício, o Nick fala que eles podem jogar o primata lá pra baixo, e parte rapidamente pra cima do animal, conseguindo de alguma forma
forma, empurrá-lo pra trás. Só que o idiota esqueceu que estava lidando com um chimpanzé. Por isso, enquanto ele fica observando e rindo de ter conseguido se livrar do animal, o Ben aparece do nada, segura o idiota e o joga com tudo morro abaixo, fazendo ele ir de base na mesma hora e chocando as outras garotas. Pra piorar, o Ben ainda consegue voltar pra cima e deixa as jovens completamente apavoradas, principalmente a Kate, né, que acabou de perder o irmão. Porém, a situação delas não está boa pra perderem tempo sofrendo, principalmente a situação da Eren. Por isso, a Lucy pede pra Kate segurar a garota e decide sair da piscina com calma pra pegar a boia. Só que apesar da tensão e do medo, as coisas dão incrivelmente certo, e a Lucy consegue pegar a boia sem ser atacada pelo Ben. E vendo que o chimpanzé parece estar um pouco mais calmo, ela entrega a boia para as garotas e decide tentar pegar o celular que está jogado no chão. De alguma forma, isso também parece que vai dar certo, pois o Ben nem se mexe para atacá-la. O problema é que o aparelho começa a tocar do nada e ativa a raiva do primata. E vendo que as coisas iam dar errado, a Kate sai da piscina e chama a atenção do Ben antes de se jogar novamente. Isso dá a chance perfeita para Lucy pegar o celular e correr de volta para a piscina. Só que por conta da tela trincada do celular, a única coisa que as garotas conseguem fazer é ligar para a chamada mais recente, que no caso são aqueles dois caras que elas conheceram no avião. E os imbecis estão tão doidões que acham que o pedido de ajuda delas é algum tipo de flerte. O problema é que a Hannah grita com eles e o chimpanzé aparece do nada pendurado nas lâmpadas e agarra o cabelo da garota, que é puxada pra cima e acaba tendo o couro cabeludo arrancado. O problema é que após a coitada se soltar, as garotas pegam o celular novamente e veem que agora ele não está mais funcionando. A parte boa é que antes de toda a bagunça, as garotas parecem ter escutado que os caras iam enviar ajuda. Além disso, agora as jovens finalmente perceberam que esse chimpanzé não é mais o Ben que elas conheciam. Paralelo a isso, enquanto Adam está na conferência assinando alguns livros, a veterinária do laboratório manda uma mensagem perguntando se o cara está brincando com a cara dela, pois o mangusto testou positivo para raiva, uma doença que não existe no Havaí, e justamente por isso, ela acredita que a amostra foi contaminada e vai fazer mais alguns testes. No entanto, o Adam parece ter algum pressentimento estranho e decide ligar para Lucy, mas infelizmente ela não atende, já que o celular está dentro da casa. Mais tarde, enquanto a Eren está dormindo por conta do cansaço, da contaminação e da perda de sangue, as jovens percebem que o Ben não está mais perto da piscina, e a Lucy decide ir pegar o celular do Nick dentro de casa, pois ela sabe que a irmã precisa urgentemente de cuidados médicos. Só que como é uma ótima amiga, a Kate acaba indo junto com a Lucy, algo que até mesmo pega a garota de surpresa. E então elas andam bem calmamente e fazendo o máximo de silêncio. Dessa forma, as duas conseguem entrar de volta na casa e fechar a porta para procurar o celular do Nick com mais calma. Por sorte, elas encontram o celular bem rápido. O problema é que no momento em que a Lucy vai pegá-lo, a coitada acaba pisando no controle da televisão e ligando-a no volume máximo, o que chama a atenção do Ben e faz ele descer com sangue nos olhos. E aí, para não serem pegas, as amigas se escondem no armário e fazem o máximo de silêncio possível. E o Ben chega ali rapidamente e fica putaço jogando as coisas pra cima e pulando no sofá com bastante raiva. E por ter uma certa inteligência, ele se aproxima do armário, só pra fazer aquela verificação de rotina. E vendo isso, a Lucy tranca a porta com bastante cuidado. Por sorte, o Ben apenas dá uma encarada pelas frestas da porta e se afasta. Mas antes que elas possam ficar tranquilas, o Ben mostra toda a sua agressividade e força e quebra a televisão na base da porrada, o que assusta as garotas e faz uma delas derrubar uma caixa sem querer. Ao ouvir isso, o Ben não perde tempo e vai pra cima do armário pra ver quem está ali. Aí, sabendo que não tem nada que possam fazer, as duas apenas se aninham juntas no cantinho do armário, torcendo para que o chimpanzé não as encontre. E aí o Ben destrói a porta com muita raiva e entra bem calmamente enquanto verifica se tem alguém ali dentro. A sorte das garotas é que por conta da raiva e de um plástico, o Ben está fora de si e não vê que elas estão escondidas. Por isso, ele apenas vai embora. Aí, vendo que o animal se afastou, a Lucy manda a Kate ficar dentro do armário e sai para pegar o celular do Nick. O problema é que na hora em que a jovem pega o aparelho, ela escuta uma voz chamando por ela. Ouvindo isso, ela olha em volta e não encontra o chimpanzé em lugar nenhum. Então a garota vê a Kate dizendo para ela correr e decide fazer isso. Porém, do nada, a Lucy escuta uma voz dizendo que ela é má. Olha pra cima e vê o Ben no teto usando o brinquedo para se comunicar. Só que na hora em que ela vira para correr, o Ben pula em cima dela e começa a tocar as costas da coitada, quase como se quisesse fazer purê. Por sorte, a Kate age rápido e pega um remo para bater no chimpanzé. Então ela ajuda a Lucy a se recompor e as duas correm para fora da casa, sendo que felizmente o vidro da porta é reforçado e o Ben não consegue quebrá-lo facilmente. Mas no fim, mesmo estando com raiva, o Ben é um dos símios mais inteligentes que existem. Por isso ele olha para a maçaneta e tenta abri-la. Porém, como a Kate impede que isso aconteça, o chimpanzé decide mudar de planos. Por isso, ele dá alguns socos no vidro e se afasta. Aí, percebendo que tem algo de errado nessa ação, a Lucy se levanta e puxa a Kate para sair dali imediatamente. Só que infelizmente, elas demoram demais para fazer isso. Por esse motivo, o Ben consegue se jogar contra a porta e quebrar o vidro antes que as garotas se afastem. Dessa forma, ele consegue se aproximar da Kate e puxar a perna dela, fazendo a coitada perder
perder o equilíbrio e cair com tudo escada abaixo. E por conta da queda, a única coisa que ela consegue fazer é gritar enquanto vê o chimpanzé se aproximando. A Lucy escuta os gritos vindo da escada e corre para ajudar a amiga. Só que ao chegar lá, tudo que ela consegue fazer é só assistir o Ben esmagar brutalmente a cabeça da Kate com uma pedra. Aí vendo que não pode mais salvar a amiga, a Lucy tenta fugir para a piscina, mas o chimpanzé não deixa isso acontecer e a derruba facilmente. A sorte da Lucy é que a Hannah age rapidamente e corre para ajudar. Ela pega a corda do chão e amarra no pescoço do primata, que acaba soltando a Lucy para atacá-la. Porém, a Hannah não perde tempo e se joga novamente na piscina, algo que a dona da casa também faz. Então as duas se juntam rapidamente e começam a puxar a corda para derrubar o Ben na piscina. Afinal, chimpanzés não conseguem nadar. Só que o primata mostra que é bem mais forte que as duas jovens e consegue não apenas evitar de ser puxado, como também tira a corda da mão das garotas e do próprio pescoço, o que acaba com a esperança das jovens. Ok, galera, a primeira coisa que o grupo deveria ter feito quando o Ben apareceu na borda da piscina é usar aquele momento para agir. O chimpanzé foi para um lado, então eles poderiam ter saído pelo outro, pegado cadeiras de piscina e voltado com pelo menos alguma barreira na mão. Antes eu já expliquei que as cadeiras funcionam como obstáculo físico para criar distância, e aqui ela teria outra utilidade, que é empurrar o macaco. 4 pessoas com cadeiras empurrando o Ben na beira do precipício seria infinitamente mais seguro do que o Nick fez. O cara foi de peito aberto contra um chimpanzé adulto, sozinho, sem ter nada na mão, e depois de um milagre ter acontecido e ele ter conseguido empurrar o bicho para trás, em vez de sair correndo, ou nadando, né, ele ficou parado na beira do precipício rindo da situação. E galera, aqui eu já não sei se a decisão da piscina foi inteligência ou sorte do cara, né, porque o mesmo Nick que mandou todo mundo pular na água, agora decidiu ir no embate físico, direto com um animal que tem 4 membros que agarram e escala superfícies verticais, com a mesma facilidade que a gente anda no asfalto. E aí o cara foi de base por ter subestimado exatamente o que eu avisei desde o começo. Um chimpanzé escala, agarra e não solta. E agora sobre o celular, antes de qualquer coisa, por que ninguém tentou um comando de voz? Se você tem um iPhone, dá pra falar com a Siri, e se tem outro celular dá pra falar com o Google. E o aparelho vai ligar para o serviço de emergência sem precisar desbloquear a tela, sem mostrar o rosto e sem tocar em nada. Isso funciona com a tela trincada e o telefone travado, basta que o microfone esteja funcionando. É lei nos Estados Unidos que as operadoras roteiem chamadas de emergência, mesmo sem um plano ativo. E a Lucy pegou o celular, viu a tela trincada e a primeira reação foi ligar para a chamada mais recente, que eram os 2 imbecis do avião. Só que o grupo precisa entender que eles são mais inteligentes que o bicho. Bom, eu acho, né? Porque até agora não foi lá grande coisa, né? Mas eles precisam agir sempre em duplas ou com vantagem numérica para tentar distrair e atacar o animal. E a Kate fez exatamente isso. Na hora que o celular tocou e ativou o Ben, a Kate saiu da piscina e chamou a atenção do animal antes de pular de volta na água. Essa distração deu tempo para Lucy pegar o celular, e foi uma boa decisão e corajosa. O problema é que o grupo não conseguiu aproveitar essa vantagem direito, já que ligaram para uns caras que são tão imbecis e estavam tão doidões que acharam que o pedido de socorro era um flerte. E eu acho que eles nem perceberam a gravidade da coisa, mesmo com a Hannah gritando e o Ben aparecendo pendurado nas lâmpadas e arrancando o couro cabeludo da garota. E galera, a avulsão do couro cabeludo é uma das lesões mais graves que existem. O couro cabeludo é uma das regiões mais vascularizadas do nosso corpo, tem artérias por todo lado, e quando o tecido é arrancado do crânio, a perda de sangue pode ser fatal em minutos, se não for controlada. E a Hannah não perdeu só o cabelo, ela perdeu uma camada inteira do tecido. E enquanto tudo isso tá rolando, o Adam recebe a mensagem da veterinária dizendo que o Mangusto testou positivo pra raiva. E o que o Adam faz quando liga pra Lucy e ninguém atende? Nada. O cara deveria ter ligado pro Doug na mesma hora. E quando o Doug também não atendesse, porque galera, a gente sabe o que aconteceu com ele, né? O Adam tinha que largar tudo e correr pra casa. A mensagem da veterinária, mas ninguém atendendo, são alertas o suficiente pra qualquer pessoa que tem um chimpanzé morando com adolescentes. Bom, agora sobre a Lucy e a Kate entrando na casa pra pegar o celular, as duas saíram da piscina, andaram até a porta e entraram sem pegar absolutamente nada para se defender. Galera, ao redor da piscina tem cadeiras, varas e objetos de todo tipo. Antes eu já falei que qualquer objeto longo cria uma distância entre você e o animal, e que o chimpanzé precisa te agarrar para causar dano máximo. E aqui elas estão entrando num espaço confinado, que é o pior cenário possível contra um primata. Se o Ben aparece no corredor, elas não teriam para onde correr. A casa é o oposto da piscina, com paredes, corredores e cantos. Entrar ali de mãos vazias é pedir para dar merda. E deu, né? A Lucy pisou no controle da TV, o Ben desceu e elas tiveram que se esconder no armário. E aí vem uma pergunta que muita gente pode ter: o olfato do chimpanzé não daria para farejar as garotas ali dentro? E galera, a resposta é mais interessante do que parece. Os chimpanzés têm um olfato significativamente melhor do que o nosso. Estudos genéticos mostram que nos humanos, 54% dos genes olfatórios estão desativados, enquanto nos chimpanzés, esse número fica entre 28% e 36%. Eles conseguem identificar membros do grupo e até parentes só pelo cheiro, e usam o olfato como ferramenta primária de investigação. Então sim,
Sim, em condições normais, o Ben farejaria as garotas dentro daquele armário sem problema nenhum. Só que o Ben não está em condições normais, né? Lembram que eu falei que a raiva atinge o sistema límbico e transforma o animal numa máquina de agressão bruta? Pois é, a raiva causa hipersensibilidade sensorial. O chimpanzé fica mais sensível à luz, a som, a toque e qualquer outra coisa. Só que o processamento dessas informações fica completamente destruído. O Ben pode estar farejando as garotas, mas o cérebro dele não consegue mais interpretar o que está cheirando de forma estratégica. E somado a isso, tinha aquele plástico na frente dele. Os chimpanzés são animais primariamente visuais, e qualquer obstrução no campo de visão prejudica demais a percepção do ambiente. Um chimpanzé saudável arrancaria esse plástico em segundos, com aquela destreza manual que eles têm. Mas um chimpanzé com raiva perde a coordenação motora fina. Então o plástico mais a raiva, mais a escuridão do armário, faz as garotas terem sorte. Só que essa é uma sorte que faz sentido biológico, e não safadeza do roteiro. E é aqui que eu preciso ajustar uma coisa que eu falei antes. Eu disse que a raiva torna o Ben mais agressivo e menos estratégico. Isso é verdade, mas não significa que o sentido estratégico dele acabou por completo. A raiva furiosa funciona em episódios de uns 5 minutos de fúria total, alternando com momentos de calma parcial. E nesses intervalos, a inteligência residual do Ben aparece, tipo ele olhando pra maçaneta e tentando abrir a porta. Ele pega um comunicador e diz que a Lucy é má. Isso aí não é um bicho que perdeu totalmente a cognição, é um macaco que está oscilando entre destruição pura e lampejos do que ele era antes. E galera, isso é perturbador, porque uma coisa é ser atacado por um animal selvagem, outra coisa é ser atacado por um animal que fala com você. O Ben está usando as palavras que a mãe da Lucy ensinou pra ele. Isso é um terror psicológico do mais pesado. Só que o fato dele ter lapsos de lucidez não significa que ele virou amigo de ninguém. E é por isso que eu não consigo acreditar na cagada que aconteceu com o remo. A Kate pegou o remo e bateu no Ben, salvou a Lucy, e provou que o remo funciona como arma de distância contra o chimpanzé. E na hora de fugir, as duas largaram o remo no chão. E galera, essa é a única arma de distância que elas tinham no momento. Se as duas tivessem levado o remo, elas voltariam para a piscina e poderiam usar ele para empurrar o Ben na água. O remo é comprido, lá ele, com alcance perfeito para manter a distância e direcionar o animal. Mas elas simplesmente preferiram largar a única coisa que funcionou até agora. E depois, quando o Ben tenta abrir a maçaneta e a Kate segura, o chimpanzé se afasta. E as garotas ficam ali paradas, né? O bicho já está com raiva, galera. Mesmo que ele tenha lapsos, isso não quer dizer que ele desistiu. Quando um animal agressivo recua de repente, ele pode estar pegando impulso. E foi exatamente o que aconteceu. E as duas estavam paradas ali que nem umas antas. E por fim, no desespero, a Hannah faz a última tentativa. Ela amarra a corda no pescoço do Ben e tenta puxar ele para dentro da piscina junto com a Lucy. E a ideia até que é boa, porque como já sabemos, o chimpanzé afunda na água, mas a execução é matematicamente impossível. Em testes de laboratório, uma chimpanzé fêmea puxou 572 quilos com as duas mãos e um dinamômetro. A Lucy e a Hannah são duas garotas que pesam 50 quilos molhadas. Mesmo juntando toda a força das duas, elas não chegam nem perto disso. E a Erin, que poderia pelo menos empurrar pelas costas, estava desmaiada na piscina por perda de sangue. A única forma disso funcionar seria se o Ben estivesse correndo na direção delas e elas usassem o impulso dele contra ele. Mas puxar na força bruta contra um animal que arrasta quase 600 quilos não tem a menor chance, né? Enquanto as garotas estão totalmente sem esperança na piscina, o Adam decide interromper a reunião com um investidor ricaço para ligar para Lucy e descobrir por que ela ainda não respondeu as mensagens. Ao mesmo tempo, um carro chega na frente da casa da Lucy e logo em seguida, o Drew e o Brad, que são os idiotas do avião, entram com tudo, pensando que estava acontecendo uma grande festa. E apesar de não encontrarem ninguém, eles se impressionam com a residência e saem andando por aí procurando pelas garotas. E aí, sem saber que estão sendo observados por um animal cheio de raiva, literalmente, esses dois decidem se separar para ver se as jovens estão na cama esperando por eles. E pro azar do Drew, que foi pro andar de cima, o Ben decidiu ir atrás dele. Então, enquanto o Brad passeia um pouco pela casa e encontra o rastro de destruição que o Ben deixou para trás, o Drew entra em um dos quartos, dá uma olhada em volta e vê as dezenas de mensagens não vistas no celular da Lucy. Mas antes que ele possa pensar sobre isso, o Ben faz um barulho atrás dele e se esconde na escuridão, o que faz o idiota pensar que é algum tipo de brincadeira relaxante. Só que ao perceber que está sozinho, ele apenas se joga na cama e curte a maciez de um colchão de rico. O problema é que na hora em que ele pega um retrato da Lucy e pergunta que tipo de esquisito tem um chimpanzé de estimação, o Ben faz um terror psicológico com o Drew e sobe na cama, deixando o jovem totalmente cagado de medo. E aí, vendo que o primata está se aproximando calmamente dele, o Drew tenta no máximo parecer inofensivo e até fala que não vai machucar o animal. Uma pena que ele não tenha noção de que é ele que vai se machucar. E como tentar não faz mal, o garoto joga uma chave pro lado para ver se o Ben vai atrás e sai de cima dele. Só que além de continuar ali, o Ben ainda puxa o Drew e sobe em cima dele, deixando o coitado completamente desesperado. E como o jovem dá alguns socos no peito para dizer que é amigo, o Ben também dá uns socos no peito dele e quase esmaga a caixa torácica do coitado. E para piorar ainda mais, ele agarra os braços do Drew, que se desespera e começa a ameaçar o chimpanzé. O problema é que isso acaba irritando bastante o Ben, e para resolver a
essa situação, o animal simplesmente arranca o maxilar do Drew, dá uma mordida nele, faz uma graça e tenta colocar no lugar antes de acabar com a vida do jovem. Alguns segundos depois, o Brad encontra as garotas deitadas na piscina e começa a gritar para chamar o Drew, quase como se tivesse achado um tesouro. E ouvindo isso, as garotas acordam e falam que precisam de ajuda e que é para ele chamar as autoridades. Só que no momento em que o jovem vai prestar atenção no que elas estão falando, o Ben aparece silenciosamente atrás dele e joga o maxilar do Drew no chão. No início, o Brad não percebe que o chimpanzé está ali e apenas pega o maxilar no chão para ver o que é aquilo. Aí ele finalmente vê que o Ben está ali atrás e se joga, completamente cagado de medo. Por sorte, ele consegue achar uma pá para se defender, ou tentar, né? Aí percebendo que o chimpanzé está ocupado lidando com o Brad, a Hannah sai da piscina e corre pro andar de cima com bastante cuidado. E chegando lá, ela vê o Ben amassando a lata do Brad e aproveita a chance para correr para dentro da casa. Assim ela pega o celular do Nick, as chaves do carro e sai correndo em direção ao veículo. O problema é que, infelizmente, ela entra no carro errado e ainda ativa o alarme do outro carro. Aí ela acaba sendo incapaz de ir pro veículo certo, pois o Ben já está ali perto. Por isso, a Hannah se tranca novamente dentro do carro e liga pra polícia para pedir ajuda. Só que, infelizmente, ela não sabe o endereço da casa e a polícia precisa de algum tempo para conseguir rastrear a ligação. E aí, enquanto a garota fica implorando por ajuda, o Ben mostra que pegou a chave do carro em que a Hannah está e começa a brincar com ela, destrancando o carro sempre que ela tranca. Isso até que ele abre o porta-malas e entra calmamente no carro. A Hannah percebe isso e até tenta fugir se jogando pra fora, porém o chimpanzé consegue segurá-la e puxar de volta pro carro, onde ela é finalizada brutalmente. E acreditem em mim, é brutal mesmo. Ok, galera, o Drew e o Brad se separaram dentro de uma casa com um rastro de destruição por todo lado. Eram móveis quebrados e sangue, e mesmo assim nenhum dos dois conectou os pontos. Se separar contra um predador é um erro básico do básico, e esses dois são tão NPCs que nem com as evidências na cara deles, eles pensaram em chamar ajuda. E o Drew cometeu basicamente todos os erros possíveis contra um primata. Quando Ben sentou em cima dele, o Drew tentou negociar verbalmente, como se pedir paz funcionasse com um chimpanzé com raiva. Depois ele jogou uma chave pro lado, tentando distrair o macaco, mas a distração só funciona quando você tem distância e tempo para agir. Se o animal já está em cima de você, jogar um objeto pro lado não vai fazer ele te soltar para ir buscar. E aí o Drew começa a bater no próprio peito para mostrar que era amigo. E galera, bater no próprio peito na frente de um primata é um dos piores gestos que existem. Em primatas, bater no peito é sinal de dominância, é um desafio direto para a luta. Estudos de 2021 mostraram que em gorilas o som do peito funciona como um indicador de tamanho corporal, e geralmente até previne violência porque o menor recua. Só que chimpanzés são mais propensos à violência direta que os gorilas. Um humano batendo no próprio peito na frente de um chimpanzé não é um sinal de paz, ele está declarando guerra. E para completar, o Drew ainda ameaçou o Ben verbalmente. Cada ação piorou a anterior, e o Ben respondeu como qualquer chimpanzé responderia a um desafio de dominância. Ele arrancou o maxilar do cara. E galera, esse nível de burrice me lembra do Ben de Não Fale o Mal, só que por incrível que pareça, o Ben desse filme aqui, que é um chimpanzé, é mais inteligente que o Ben original, que é uma mula alada, né? Bom, agora o Brad, o cara achou uma pá para enfrentar o Ben, só que aquela pá é pequena demais para criar qualquer distância contra um primata adulto. Antes eu já expliquei que objetos longos funcionam como barreira, mas uma pá curta é quase o mesmo que ir de mãos vazias. E a piscina estava no andar de baixo, as garotas já estavam dentro da água. A opção número 1 do ranking de táticas contra um primata agressivo é a água, e o Brad teria que dar um pulo para chegar lá, mas entre pular e ser espancado por um animal que arrasta quase 600 quilos, eu sei muito bem o que eu escolheria. Agora a Hannah, aqui eu preciso ser justo, né? Porque a garota mostrou coragem de verdade. Ela estava com o couro cabeludo arrancado, sangrando, e mesmo assim teve pensamento rápido para agir na hora em que o Ben estava distraído com o Brad. Ela pegou o celular, as chaves e saiu correndo pro carro. O problema é o que ela fez a partir dali. Antes de entrar no carro, se a Hannah tivesse apertado o botão do alarme do controle, ela teria identificado qual era o carro certo. Além disso, o som do alarme poderia ter funcionado como uma distração pro Ben, porque o barulho súbito atrai qualquer animal, e se o alarme disparasse no outro carro, o Ben iria investigar o som em vez de ir atrás dela. Mas ela saiu sem pensar, entrou no carro errado e o barulho trouxe o Ben pra perto. E a partir disso, o essencial era só uma coisa: manter a calma. A Hannah deveria ter baixado o banco, deitado e ficado em silêncio absoluto. Lembram que eu expliquei sobre o armário? O Ben, com raiva, tem hipersensibilidade sensorial, mas o processamento estratégico está destruído. Se ela ficasse quieta, deitada, com o banco baixo, o Ben não conseguiria ver ela pelo vidro, e o cérebro dele não processaria a presença dela de forma tática. É a mesma lógica do armário. Ela poderia ligar pro 911 em voz baixa e passar a localização. E sobre a localização, qualquer smartphone tem GPS. Era só abrir o Google Maps, tocar no ponto azul e o endereço aparece em segundos. Aí era só ler pro atendente e a polícia saberia exatamente para onde ir. Mas a Hannah entrou em pânico, ficou escandalosa, gritando e implorando, sem conseguir informar onde ela estava. Foi uma ideia boa e um tempo precioso desperdiçados. E galera,
Galera, essa frustração de ligar pro 911 durante um ataque de chimpanzé e sentir que ninguém entende a gravidade é uma coisa que aconteceu na vida real. Em 2009, quando o Travis atacou a Charla Nash, a dona, Sandra Harold, ligou para o 911 implorando pela polícia armada. A Sandra gritava que o chimpanzé estava matando a amiga dela e a atendente perguntou o que o macaco estava fazendo, como se fosse um macaquinho de estimação e não um chimpanzé de quase 100 quilos, que estava arrancando o rosto de uma pessoa. A Sandra disse que tentou atacar o bicho e que só piorou. Ela implorou várias vezes para mandarem atirar nele. Essa ligação durou 12 minutos de desespero, com a Sandra pedindo socorro e sentindo que ninguém levava a sério. E num determinado momento, a atendente mandou a Sandra ficar dentro do carro, e a Sandra respondeu que não importava, que o chimpanzé ia arrancar as portas. Ela sabia que o carro não iria protegê-la, e ela tinha razão. Um carro não é um refúgio contra um chimpanzé. Em 2010, em Kansas City, um chimpanzé chamado Sueco, de 136 quilos, quebrou a janela de uma viatura policial com um punho. O próprio Travis arrancou o retrovisor da viatura e abriu a porta do motorista antes de ser baleado. As janelas laterais são de vidro temperado, e o vidro temperado estilhaça com impacto concentrado. Então a única saída para Hannah era deitar, ficar invisível e esperar a polícia chegar, mas o pânico acabou com tudo. Paralelo a isso, a Lucy vê que a Erin está ficando muito mal e entende que precisa resolver essa situação para conseguir chamar ajuda. Por isso ela sai da piscina e vai pro andar de cima, passando pelo corpo todo destruído da Kate. O problema é que ao chegar lá em cima, ela acaba pisando num caco de vidro da porta e quase grita extremamente alto. Por sorte, a jovem consegue se segurar e olha em volta procurando pelo Ben, só que infelizmente ele aparece bem na frente dela por conta do gritinho que escapou. A sorte da garota é que o pai dela chega nesse momento e vendo o carro se aproximando, o chimpanzé deixa a Lucy pra trás e entra na casa. Mas como não pode gritar pro pai e avisar que o Ben está com sangue nos olhos, já que o cara é surdo, a Lucy vai atrás dele para evitar que o cara seja finalizado. Só que na hora em que ela tenta avisar o Adam, o Ben decide que precisa acabar com ela e a persegue até o quarto. A garota até tenta se esconder embaixo da cama, porém o Ben a puxa pra fora e começa a espancar a coitada. Por sorte, ele ainda parece ter um pouco de consciência, para com a agressão e se aproxima da Lucy, quase como se lembrasse dos bons momentos e quisesse pedir desculpas. O problema é que era apenas o Ben sendo sádico, pois ele quebra a mão da Lucy e faz a coitada gritar como nunca antes. Por sorte, ela pensa rápido e aperta a mordida do mangusto, o que faz o Ben largar a mão dela. Aí, aproveitando essa chance, a Lucy se enfia rapidamente embaixo da cama para fugir do chimpanzé, e durante esse momento de terror, a Erin aparece no quarto e grita com o Ben, mandando ele largar a irmã dela. E vendo que conseguiu atrair a atenção do animal, a Erin sai correndo levando o Ben pra longe. Só que infelizmente, a garota acaba sendo derrubada pelo chimpanzé e acaba tendo suas costas completamente arranhadas, de uma maneira bem assustadora. A sorte dela é que a Lucy não pensa duas vezes antes de se jogar em cima do chimpanzé para tirá-lo de cima da irmã. E sabendo que a situação está feia, ela manda a Erin correr pra longe e chama o Ben para um x1 ao jogar uma garrafa na cabeça do primata, o que acaba não sendo uma boa ideia, já que o animal a domina facilmente e começa a abrir a boca dela para arrancar o seu maxilar. A questão é que enquanto tudo isso estava acontecendo, o Adam tinha achado o corpo do Drill todo destruído no quarto da Lucy, o que fez ele entender rapidamente que o Ben tinha ficado louco e estava finalizando todo mundo que vê pela frente. Por isso ele desce com o apito de treinador, e na hora em que a Lucy ia ser finalizada, ele apita para fazer o Ben parar com o ataque, algo que funciona perfeitamente. Mas como já era de se esperar, o chimpanzé muda de alvo e corre para cima do escritor, dando uma mordidona na perna dele. O Adam até ataca o Ben, dando algumas porradas nas costas do animal, e um chutão também. No entanto, ele é dominado facilmente e começa a ser macetado na porrada pelo chimpanzé. Vendo isso, a Lucy pega uma pá e ataca o Ben, dando vários golpes na cara do animal. O problema é que no fim do dia, ele ainda é um primata bem forte. Então a pá acaba quebrando por conta das pancadas, e o Ben reage dando um tapa na Lucy, o que apaga a garota na hora. Aí vendo que as filhas vão ser atacadas, o Adam se joga em cima do Ben outra vez e dá alguns golpes na cara do bicho. Mas se nem mesmo a pasada machucou o animal, não são alguns socos que vão acabar com ele, né? Então o Ben apenas inverte a situação e volta a espancar o pobre do escritor. Só que nessa hora, a Lucy acorda e começa a gritar com o Ben, o que o faz parar de bater no Adam. E aproveitando essa chance, o cara pega uma garrafa de vidro, quebra na cabeça do animal e depois enfia a parte que sobrou no peito do chimpanzé, fazendo com que ele finalmente pare de se mexer. E aí, vendo que o primata finalmente morreu, a família se reúne e se abraça para comemorar que ainda estão vivos. O problema é que durante esse belo momento, a Lucy vê o Ben se levantando novamente e se preparando para atacar. Por isso, ela afasta os outros e encara o chimpanzé de frente, o que faz os dois caírem pro andar de baixo, ou quase isso, pois felizmente no último segundo, o Adam consegue segurar a mão da filha. Assim, apenas o Ben cai pra parte de baixo e é empalado por uma cadeira quebrada. Após isso, a polícia e os paramédicos chegam ali para pegar os corpos e socorrer os sobreviventes, mais especificamente a Erin, que está toda ferrada e contaminada com a raiva. Então os sobreviventes têm um belo momento em família, com o Adam entendendo que precisa ficar mais com as filhas, e a Erin é levada para o hospital. E ainda por cima eles levam um baita cagaço, quando o
um oficial aperta o tablet do macaco, porém foi só um susto mesmo. Ok galera, a Lucy não conseguiu gritar pro Adam porque ele é surdo, né? Mas ela estava dentro da casa, com objetos ao redor. Se ela tivesse jogado algo na direção do Adam, qualquer coisa que entrasse no campo de visão dele ou batesse nele, o cara teria olhado pra trás e visto a filha gesticulando. O cara se comunica por linguagens de sinais, então o primeiro passo era atrair o olhar dele. Então aqui tudo que ela precisava era de um objeto e um bom arremesso. Mas não foi só cagada que ela fez. Quando Ben atacou a mão da garota, ela apertou a mordida do mangusto no primata, em vez de tentar se soltar à força. Isso é inteligente de verdade. Aquela ferida é um tecido exposto, com terminações nervosas abertas, e apertar ali causa uma dor localizada imediata. Mesmo com a raiva destruindo a capacidade do Ben de processar a dor de forma normal, o estímulo forte num nervo exposto gera um reflexo de retirada. É o mesmo princípio de quando você encosta no fogão quente. O corpo puxa antes do cérebro processar. A Lucy usou a biologia a favor dela, e isso funcionou. Agora sobre o apito, o Adam usou o apito de treinamento e parou o Ben na hora, e muita gente vai achar que funcionou porque o Ben ainda obedece comandos, só que a realidade é outra. A raiva destrói o hipocampo, que é onde ficam as memórias, e destrói a amígdala, que é onde ficam as respostas condicionadas, e destrói o córtex pré-frontal, que controla o pensamento executivo. Tudo que o Ben aprendeu durante os anos de treinamento foi apagado pela encefalite. O apito não funcionou como comando, ele funcionou como um reflexo de susto. Um barulho agudo e repentino paralisa momentaneamente qualquer mamífero. É uma reação do tronco cerebral que independe da memória ou aprendizado. E o Adam comprou alguns segundos com isso, mas não mais que isso, já que a apitada só serviu pro Ben trocar de alvo. E galera, durante essa briga, ninguém mirou no alvo certo. Não adianta dar socos nas costas, garrafada na cabeça e chutes no corpo. O alvo certo eram os olhos. Os olhos são a maior vulnerabilidade estrutural de um chimpanzé, e eu sei disso porque os próprios chimpanzés sabem. Em combates naturais entre os primatas, mirar nos olhos é a estratégia deliberada. O Travis arrancou os 2 olhos da Charla Nash. Os chimpanzés miram seus ataques nos olhos, rosto, mãos e genitais, porque sabem que são os pontos mais frágeis. E a mesma lógica vale o contrário. Cegar o Ben não dependeria de dor, é um dano estrutural puro. O chimpanzé cego não conseguiria mirar os ataques, e não conseguiria perseguir. E falando em socos, eu até entendo a reação do Adam de partir para a porrada por desespero, só que a gente já sabe que isso não funciona. A Sandra Harold bateu no Travis com uma pá, e usou uma faca de açougueiro no bicho, e ele não parou. Se nem a lâmina funciona, o soco não vai fazer diferença alguma. A melhor estratégia quando você está perto o suficiente seria tentar o mata-leão. Por mais louco que pareça, o mata-leão poderia funcionar aqui. A técnica comprime as artérias carótidas, cortando o fluxo de sangue para o cérebro. Em humanos, a perda de consciência leva de 5 a 11 segundos. E isso funciona em qualquer mamífero, que todo mamífero depende do fluxo sanguíneo cerebral. Em 2014, em Bakersfield, na Califórnia, um garoto de 9 anos aplicou o mata-leão num pitbull que estava atacando uma menina, e o cachorro apagou. A questão agora é se isso funcionaria num chimpanzé, e a resposta honesta é um grande talvez. O pescoço de um chimpanzé é curto, grosso e coberto de músculo. Primatas têm sacos laríngeos, bolsas de ar infláveis que se estendem pelo pescoço, e região peitoral, e ocupam exatamente a área onde o mata-leão precisa comprimir. Nunca existiu um caso documentado de um humano aplicando um mata-leão num chimpanzé. Um homem adulto com adrenalina no talo talvez conseguisse posicionar, mas manter a compressão contra um animal com 67% de fibras musculares explosivas seria quase impossível sem um treino. Ainda assim, quase impossível é infinitamente melhor que impossível. E socos são impossíveis, né? O mata-leão pelo menos tem uma chance. E mesmo depois de conseguir nocautear o bicho, a família cometeu um erro que mata em qualquer situação de sobrevivência. Eles não confirmaram a kill. O Adam enfiou o vidro no peito do Ben, o animal parou e a família se abraçou para comemorar em vez de garantir que ele estava morto. Essa é uma regra simples, né? Se derrubou, garanta que ficou no chão. Não importa se parece morto, você precisa verificar e confirmar para só depois descansar. E o motivo do Ben ter levantado é biologia pura. A raiva causa hiperestesia, sensibilidade aumentada a tudo. A luz, o som, o toque e dor. Mas o vírus destrói exatamente os circuitos que mandam o corpo parar. O GABA fica disfuncional, a serotonina em queda, e os canais de sódio são sabotados. O cérebro sente tudo e não consegue frear nada. Somado isso à ativação simpática constante, que inunda o corpo com adrenalina e endorfinas, é criada uma analgesia por estresse. Em 1946, o médico Henry Beecher estudou mais de 200 soldados gravemente feridos na Segunda Guerra e descobriu que 75% recusaram morfina, não porque eles não sentiam dor, mas porque o corpo já tinha inundado o sistema com analgésicos naturais. O Ben, com o vidro no peito, é um mecanismo multiplicado pela fisiologia de um chimpanzé. Ele sentiu toda a dor, mas o corpo dele não deixou ele parar. Dito isso, galera, eu preciso falar uma coisa. O Ben não era o vilão dessa história. Ele foi mordido por um mangusto com raiva e perdeu o controle do próprio corpo. Ele não escolheu atacar ninguém. A doença escolheu por ele. Os verdadeiros vilões são as pessoas que decidiram criar um chimpanzé adulto como animal de estimação e fizeram várias pessoas irem de base
base por conta dessa decisão. E isso não é só uma opinião minha. Na maioria dos estados americanos, existe o Strict Liability para donos de animais exóticos. O dono é automaticamente responsável por qualquer dano, sem precisar provar negligência. A Charla Nash processou por 50 milhões e ganhou 4 milhões do patrimônio da Sandra Harold. Ela tentou mais 150 milhões contra o estado de Connecticut e foi negado, porque na época não existia a lei proibindo de ter chimpanzés. E o estado de Connecticut só baniu depois do ataque. E a Sandra, bom, ela teve 0 acusações criminais, mesmo com mordidas documentadas em 96, 98 e uma fuga em 2003, e uma bióloga avisando em 2008 que era um acidente esperando para acontecer. E em estados como Nevada, se o dono sabe do risco e permite que o animal fique solto e alguém morre, isso configura homicídio culposo e de 1 a 4 anos de prisão. Todo mundo que foi de base aqui foi por conta de uma família que decidiu que era uma boa ideia ter um chimpanzé em casa. Pra mim, um final justo seria essa família respondendo na justiça por cada uma dessas mortes. Agora, passando pras notas, o Drill se separou do Brad dentro de uma casa cheia de sangue e destruição, e quando Ben apareceu, ele cometeu todos os erros possíveis. Nota 1 pro cara, e o pior erro dele foi bater no peito na frente de um macaco, né? O Brad não escutou as garotas e tentou lutar com o macaco com uma pá pequena. Se ele tivesse pulado na piscina, talvez ainda estaria vivo, então ele recebe uma nota 2. O Adam deveria ter agido muito antes, quando a veterinária mandou uma mensagem dizendo que o mangusto testou positivo pra raiva e ninguém atendeu o telefone. Nesse momento ele tinha que largar tudo e correr pra casa. No fim ele ainda chegou tarde e lutou mal pra caramba, mas tentou com o que tinha. Nota 3 pro Adam. A Hannah mostrou coragem de verdade mais de uma vez. Mesmo com o couro cabeludo arrancado e sangrando, ela ainda teve um pensamento rápido pra pegar o celular e correr pro carro. Mas o pânico destruiu tudo, já que ela entrou no carro e não usou o alarme como distração. Ficou gritando que nem uma doida e não soube passar a localização certa. Então ela recebe uma nota 4, já que ela tinha coragem, mas a execução de tudo foi péssima. O Nick tomou uma boa decisão de pular na piscina, salvou a vida do grupo inteiro. Mas o mesmo cara que teve essa ideia genial foi de peito aberto contra um chimpanzé na beira de um precipício e ficou comemorando cedo demais. Então o Nick tirou uma nota 4. A Kate, ela foi corajosa quando precisou, saiu da piscina para distrair o Ben e foi junto com a Lucy para dentro da casa. Ela deu a vida tentando proteger a amiga, mas no momento que era pra correr, ela congelou. Nota 3 pra Kate. A Erin não fez muita coisa, né? Ela foi mordida por lerdeza e acabou ficando o tempo inteiro deitada na piscina. No final ela até ajudou a Lucy, mas não foi o suficiente. Nota 3 pra ela. Já a Lucy, ela se virou bem no final apertando a mordida do mangusto e se jogou em cima do Ben para salvar a Erin. E depois ela fez um movimento arriscado para proteger a família. Por muita sorte ela sobreviveu, mas ela errou bastante. Só que no final o balanço ficou mais acertos do que erro, então ela tirou uma nota 7. E o Ben era um chimpanzé criado desde filhote por humanos. Ele sabia várias palavras em sinais e usava um comunicador para falar com a família. Ele não era o vilão verdadeiro aqui. Foi um animal infectado pela irresponsabilidade de quem decidiu criá-lo como pet. A raiva tirou tudo que ele era, e mesmo assim ele foi mais inteligente que vários humanos. Nota 8 pro Ben. Fala galera, esse foi como derrotar o primata. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de nunca entrar em um cabo de guerra com o primata. Com certeza você nunca vai ganhar.